Guerra nos Céus, capítulo 19 do livro Sim a Inferno, Sim a Diabo, Sim a Karma. Amigos meus, damas e cavalheiros que me escutam, vamos esta noite estudar o tema relacionado com a Guerra nos Céus. Tem-se falado muito sobre a grande rebelião dos anjos contra o Eterno. Tem-se afirmado que Miguel, com suas hostes de luz, teve que pelejar contra o dragão e seus sequazes. Tudo isto, amigos meus, é completamente simbólico. Devemos saber entendê-lo para não cair no erro. Em passadas conferências, demos amplas explicações sobre o diabo, o dragão, e agora entraremos mais a fundo em toda esta questão. Entre parênteses, quero contar a todos os aqui presentes que eu tenho uma aposta com o diabo e isto poderá surpreendê-los um pouco. Em certa ocasião, não importa agora a data nem a hora, sentados os dois, frente a frente, ante uma mesa, escutei dos lábios do meu próprio Lúcifer íntimo as seguintes afirmações: eu a ti te vencerei na castidade e vou te demonstrá-lo. Tu comigo não podes. Queres fazer uma aposta comigo? Sim, respondeu Satã, estou disposto a casar a aposta. Por quanto casamos a aposta? Portanto, e está feito. Afastei-me daquele personagem, que não é mais que o reflexo de meu próprio logos íntimo, tratando-o, em verdade, um pouco mal. Em nome da verdade, quero dizer aos senhores, amigos meus, que até o momento atual estou ganhando a aposta, pois o diabo comigo não pode. De nenhuma maneira logrou fazer-me cair em tentação, ainda que tenha tido que travar com ele tremendas batalhas. A guerra, pois, é tremenda. Eu estou vencendo o dragão e posso dizer que o tenho derrotado. Isto é o mesmo que fez Miguel contra Lúcifer, a mesma luta de todo iniciado contra seu dragão. Assim como Miguel venceu todos os anjos rebeldes, assim também cada um de nós deve vencer e desintegrar todos os seus diabos ou agregados psíquicos que personificam nossos erros. Visto de outro ângulo este assunto da guerra nos céus, encontramos que tal alegoria representa, também, a luta que houve entre os adeptos primitivos da raça ária e os bruxos da Atlântida, os demônios do oceano, etc, etc, etc. É inquestionável que depois da submersão daquele velho continente, os magos negros da Terra Antiga, tragada pelas águas, continuaram atacando incessantemente os adeptos da nova raça, a qual nós todos pertencemos. A alegoria, pois, da guerra nos céus tem variados significados. Pode simbolizar acontecimentos religiosos, astronômicos, geológicos e, além disso, possui um sentido cosmológico muito profundo. Na Terra Sagrada dos Vedas, fala-se muito das batalhas de Indra contra Vitra. Obviamente, o resplandecente Deus Indra é chamado pelos sábios Vitrahan por ser o matador do dragão. Da mesma forma que Miguel é o vencedor do mesmo. É claro que todo iniciado que mate ou vença o dragão é tragado pela serpente e, de fato, se converte em serpente, como o Otan. Não obstante, as tentações sexuais soem ser espantosas. Raros são aqueles que não caem em tentação. Satã, o dragão, Lúcifer, ou como queiramos chamá-lo, faz tremendos super esforços para fazer cair em tentação o iniciado, e é claro que quase todos falham. Por isso é que é muito difícil conseguir pessoas autorrealizadas. A debilidade das pessoas se encontra precisamente aí, no sexo, e por muito fortes que se sintam, com o tempo sucumbem. É, pois, isso da guerra no céu é algo terrível, quase impossível de descrever com palavras. As tentações sexuais não são qualquer coisa. É, acaso, muito fácil vencer o dragão? O mais grave de tudo isto é que as pessoas têm vivo o ego. Os demônios vermelhos de Sete não morreram e a consciência de cada qual, embutida entre seus agregados sinistros, funciona, em verdade, dentro de seu próprio condicionamento e até se justifica, lavando as mãos como Pilatos, ou adiando o erro, dizendo, hoje não pude, porém, depois com o tempo, triunfarei, etc, etc, etc. Assim, desta forma, são muito raros os miguéis que vencem o dragão.
Temos que buscá-los com a lanterna de Diógenes. Essas pessoas são demasiado débeis, frágeis, ignorantes e absurdas. Tem-se falado também muito sobre os anjos caídos nos velhos textos da antiguidade clássica, mas isso não entendem os ignorantes ilustrados, nem os velhacos do intelecto. Qualquer guru deva que caia na geração animal se converte, de fato, num anjo caído e até em um demônio. É inquestionável que, quando algum adepto comete o crime de derramar um vaso de Hermes, ressuscitam dentro de si todos os elementos inumanos que antes havia desintegrado e, por tal motivo, faz-se, de fato, um demônio a mais. Chegamos, pois, à raiz de um tema muito discutido, demasiado estudado e raras às vezes compreendido. O que acontece é que, para poder compreender essa questão, necessita-se havê-la vivido. De nada servem aqui as suposições ou os vãos racionalismos. Como eu vivi tudo isso no remotíssimo passado arcaico, quando multidões de bodhisattvas lêmures cometeram o erro de cair na geração animal, por isso posso dar testemunho sobre tudo isto e explicar-lhes cruamente, tal como é, e sem suposições nem utopias de nenhuma classe. A mim não me importa que as pessoas me creiam ou não me creiam. Estou dizendo o que vivi e isto é tudo. Além do mais, ali descubra cada qual com sua vida. Afirmo o que me consta, o que pude ver, ouvir, tocar e palpar. A questão dos anjos caídos está representada no Indostão com as lutas religiosas de Irânios contra Brahmanes, deuses contra demônios, deuses contra asuras, tal como figura na guerra do Mahabharata, etc, etc. Isso das batalhas contra o dragão podemos vê-lo também nos Edas escandinavos, onde aparecem os Ases guerreando contra os gigantes gelados, a Sator contra Jotuns. Quero, pois, amigos meus, que compreendam a necessidade de pelejar contra o dragão. Quero que entendam que devem vencê-lo em batalhas campais. Se é que de verdade aspiram os senhores converter-se em serpentes de sabedoria e em deuses terrivelmente divinos. Por favor, rogo-lhes que saiam da ignorância em que se encontram. Suplico-lhes que estudem esses livros e que os vivam. Dói-me, em verdade, vê-los a todos vocês convertidos em sombras débeis e miseráveis. Pergunta, mestre, quiser explicar-me se ao cair uma pessoa que esteja trabalhando na frágua acesa de Vulcano, ressurgem nela o eu ou os Zeus que conseguira desintegrar? Resposta. Distinta irmã gnóstica, é inquestionável que com qualquer queda sexual ressuscita, de fato e por direito próprio, algum elemento subjetivo infra-humano. Por isso, nosso Senhor, o Cristo, disse, o discípulo não se deve deixar cair, porque o discípulo que se deixa cair tem depois que lutar muitíssimo para recuperar o perdido. Pergunta, mestre, fala-nos o Senhor da guerra nos céus e sabemos, por ensinamentos, que as lutas contra o inimigo secreto devem ser feitas no Averno, quer dizer, descendo aos infernos. Poderia esclarecer-me isto? Resposta. Amigos, é inquestionável o sentido alegórico de todos os escritores religiosos, sejam esses cristãos, budistas, maometanos, etc, etc. O assunto este dos céus refere-se a estados de consciência. Indubitavelmente, nossos distintos estados conscientivos são alterados na luta. A batalha contra o inimigo secreto pode levar-nos à liberação definitiva ou ao fracasso radical. Certamente resultaria incongruente supor, sequer por um momento, tentações passionais em regiões divinais inefáveis. Por este motivo, devemos traduzir aqui a palavra céus como estados de consciência, ou como funcionalismos da essência, etc, etc, etc. Pergunta, mestre, quando o senhor falava que casou a aposta com seu Lúcifer íntimo, podemos entender que o montante desta é sua própria alma? Resposta. Amigos, irmãos gnósticos, existem as valorizações e as desvalorizações do ser. Existem também capitais cósmicos equivalentes a virtudes. O montante de tal aposta se baseia em determinado capital cósmico.
Esse se valoriza de forma similar a como se valorizam as moedas do mundo e, portanto, ficaria desprovido de certa quantidade de virtudes e depreciado ou desvalorizado intimamente. Creio que, com o aqui expresso, os irmãos deste auditório me entenderam. Pergunta: mestre, falou-se-nos que, trabalhando na frágua acesa de Vulcano, pode-se desintegrar o ego. Que nos pode dizer a respeito? Resposta: distinta dama, já em passadas conferências falamos muito amplamente sobre o modus operandi para a dissolução do mim mesmo, do si mesmo. Também fizemos amplas explicações sobre o mesmo tema em nosso livro intitulado O Mistério do Áureo Florescer. Então dissemos que havia necessidade de trabalhar com a lança de Eros durante o coito químico ou cópula metafísica. Creio, pois, que este auditório já não ignora nossos procedimentos gnósticos esotéricos. O mais importante consiste precisamente em saber orar durante o Sahaja Maituna. Em tais instantes devemos suplicar a Divina Mãe Kundalini em particular, porque cada qual tem a sua, para que ela elimine o erro que necessitamos erradicar ou extirpar de nossa própria psique. É indiscutível que a eletricidade sexual transcendente pode reduzir a cinzas qualquer defeito psicológico. Indubitavelmente, nossa Mãe Divina Kundalini, manejando com destreza a lança santa, poderá tornar pó qualquer agregado psíquico, qualquer defeito íntimo. Também dissemos em passadas cátedras que se faz necessário primeiro haver compreendido o defeito que queremos extirpar de nossa natureza. É ostensível que só por meio da técnica da meditação podemos compreender de forma íntegra qualquer erro. Compreensão e eliminação são básicas para a dissolução do mim mesmo, do si mesmo. Pergunta: mestre, quiser explicar-nos se, derramando o vaso de Hermes, desenvolve-se o órgão kundatiguador? Resposta: distintas damas e cavalheiros, é urgente compreender que, quando se derrama o vaso de Hermes de forma contínua e habitual, desenvolve-se também o abominável órgão kundatiguador, a famosa cauda satânica dos tenebrosos, o forrate negativo, sinistro que, por fim, nos conduz pela via descendente, infra-humana, até o abismo e a morte segunda. Pergunta: mestre, quisera dizer-nos se, trabalhando na frágua acesa de Vulcano, sem derrame do vaso de Hermes, porém, sem desintegrar o eu pluralizado, por fim também se desenvolve o órgão kundatiguador? Resposta: amigos, distinta dama que faz a pergunta, faz-se muito necessário compreender a necessidade de uma conduta reta quando se trabalha na forja do Ciclopes. Aquele que não morre em si mesmo, aquele que não dissolve o ego, com o tempo desenvolve o abominável órgão kundatiguador, ainda que esteja trabalhando na frágua acesa de Vulcano, o sexo yoga. Já dissemos em precedentes capítulos que o abominável órgão de todas as fatalidades se desenvolve nos adúlteros, nos que traem o guru, nos sinceros equivocados, acostumados a justificar delitos, nos iracundos e perversos, etc. Ainda que estejam trabalhando com um tantrismo branco, ainda que não derramem o vaso de Hermes, só morrendo em si mesmo e trabalhando de verdade na nona esfera e sacrificando-se por nossos semelhantes, é como devemos desenvolver em nossa natureza íntima a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Muito mais tarde, temos que vencer o dragão totalmente, se é que de verdade anelamos ser devorados pela serpente, para converter-nos em serpentes. Pergunta: mestre, a batalha que travou o arcanjo Miguel contra o dragão e os anjos rebeldes, devemos entender que o fez contra a lança de Longibus? Resposta: amigos meus, a lança de Longibus é a mesma lança de todos os pactos mágicos, a mesma com que São Jorge ferira seu dragão. Não há dúvida de que esta lança santa, esta haste de Aquiles, é o emblema maravilhoso da energia sexual, com a qual podemos incinerar, queimar, destruir radicalmente as diversas partes do mim mesmo, do ego, do eu psicológico. Pergunta: venerável mestre, o que é que alegorizam os anjos rebeldes? Resposta: amigos, diz-se que Miguel pelejou contra o dragão e seus anjos rebeldes.
como temos que fazê-lo nós contra o Lúcifer íntimo e os agregados psíquicos. Trata-se de lutas interiores, secretas, terríveis e muito dolorosas. Cada um de nós deve converter-se, pois, em um Miguel, pelejando incessantemente contra o dragão e suas hostes fatais.